Olá pessoal, e para quem não me conhece ainda, eu sou o Kim e no vídeo de hoje é sobre diafragma. Este vídeo é como uma continuação, ou seja, um complemento de um vídeo anterior sobre profundidade de campo. O valor do diafragma se dá através de números, conhecido como números F ou f-stop, e segue um padrão numérico universal, iniciando-se em 1 e segue os números conhecidos pela maioria dos fotógrafos: 1.4, 2, 2.8, 4, 5, 6, 8, 11, 16, 22, 32, 45, 64. Reparem como essa numeração é 1.4 vezes maior que a antecessora, sendo que os números menores são os que representam as maiores aberturas, e aberturas maiores permitem mais passagem de luz, e que, por sua vez, são os que dão menor profundidade de campo. Vou abordar esse assunto novamente no vídeo sobre círculos de confusão. Mas Kim, eu queria saber mesmo de onde saem esses números. Foram inventados aleatoriamente? Então, a resposta é não. Existe toda uma matemática por trás, mas já eu explico mais sobre isso. E quanto for maior o número, são inversamente proporcional, portanto, os números maiores representam os que permitem menor passagem de luz, e por sua vez, darão maior profundidade de campo. Isso tudo é por conta dos círculos de confusão. Eu já falei um pouquinho sobre isso no vídeo de profundidade de campo, mas como eu disse antes, farei um vídeo apenas sobre esse assunto, pois acho que ainda ficaram muitas dúvidas sobre o que é exatamente esse círculo de confusão. Nas objetivas intercambiáveis manuais de câmera SLR ou simplesmente reflex, há um anel regulável onde, girando para a esquerda ou à direita, seleciona-se o número F ou a abertura, que lhe proporcionará a profundidade de campo desejada. Os números F são sempre representados em uma escala padrão. Quanto maior for esse número, maior a profundidade de campo, e por consequência, os elementos em diferentes planos ficarão nítidos. Porém, independentemente da abertura escolhida, a proximidade que se está do objeto a ser fotografado é determinante para se ter uma alta ou baixa profundidade de campo na fotografia. Quanto mais próximo estiver do assunto a ser fotografado, menor será a profundidade de campo. Com o conhecimento desse recurso, o fotógrafo poderá trabalhar com os diversos planos e em diversas situações de luz. A consequência da escolha do número F é o tempo em que a câmera necessitará para registrar a fotografia, dentro dos parâmetros que se deseja. Numa situação de muita luz, seja em ambiente externo ou num estúdio bem iluminado, ao utilizar, por exemplo, um número F maior, exemplo f22, será necessário utilizar um tempo de exposição muito mais prolongado. E a consequência pode ser uma foto tremida se não estiver utilizando um tripé. Porém, esta é a melhor situação de luz para se fazer ajustes da melhor maneira possível, tendo ainda por cima uma alta gama do tempo de obturador. Já numa situação de pouca luz, como em uma noite ao ar livre, torna-se muito mais difícil realizar essas mudanças no diafragma, pois conforme o F é avançado, maior será o tempo de exposição. A escolha da profundidade é uma das opções mais importantes quando se define a abertura e o tempo durante a qual se expõe uma fotografia. Por exemplo, para se fotografar uma pessoa e isolá-la do fundo, usa-se a menor profundidade de campo possível através de um número F menor. E quanto mais próximo a câmera estiver da pessoa e mais longe do fundo, mais desfocado será este fundo. E ao contrário, ao fotografar uma paisagem grandiosa e querer que tudo que se vê fique nítido,
desde os objetos mais próximos até o infinito, deve-se usar a maior profundidade de campo possível, usando o f maior possível. A relação entre a distância focal e a abertura do diafragma, na hora de se fotografar com uma câmera que possua controles manuais ou mesmo eletrônicos, mas que permita algum controle, o fotógrafo pode escolher a melhor abertura do diafragma para a composição desejada, independentemente da distância focal escolhida. Por exemplo, ao utilizar uma objetiva zoom 70-200 como esta Canon, é possível utilizar a combinação do f-stop entre 2.8 e 22 em qualquer distância focal entre 70 e 200 mm. A escolha da abertura do diafragma ou f-stop depende da profundidade de campo desejada. E repito novamente, quanto menor a abertura do diafragma, maior é a profundidade de campo e mais próxima é a distância hiperfocal. E é importante notar que algumas objetivas de zoom ou super zoom não permitem que o fotógrafo utilize f-stop de abertura máxima em todas as distâncias focais. E esta limitação tem um porquê. Os fabricantes projetam as objetivas desta forma para que elas sejam mais compactas e leves. E o mais importante mesmo é que elas sejam acessíveis no seu custo. Por exemplo, eu tenho esta objetiva 1870 da Nikon. Tem um f-stop mínimo de 3.5 na distância focal mínima de 18 mm. E ela possui um f-stop de 4.5 em 70 mm. Isso significa que, devido ao seu design da objetiva, o fotógrafo fica limitado a utilizar um f-stop maior para maiores distâncias focais. E agora eu vou falar de onde vem aqueles números. Vem da relação entre a distância focal de uma objetiva e a abertura do diafragma é demonstrada pelo f-stop. E o f-stop é uma razão entre a distância focal e o diâmetro da abertura do diafragma. Por esta fórmula é deduzido o f, dividindo a distância focal pelo diâmetro da abertura do diafragma. Ou seja, se você sabe o f-stop e quer saber a abertura do diafragma, é só dividir a distância focal pelo f-stop, como nesta fórmula. E uma objetiva de distância focal de 100 mm e um f-stop de 4, o diâmetro aproximado da abertura do diafragma é de 25 mm. Enquanto isso, para uma objetiva de 50 mm com o mesmo stop de f4, o diâmetro da abertura do diafragma será de 12,5 mm. É importante salientar também que quanto maior a abertura do diafragma, maior será o efeito do bokeh em uma foto. Logo teremos um vídeo apenas sobre bokeh também. E este é o vídeo dessa semana. Espero ter ajudado a aumentar um pouco mais o seu conhecimento sobre esse assunto que amamos tanto. Curtam e comentem aí embaixo se você está gostando deste canal. Deixa seu like e segue a gente por aqui. Se você ainda tem alguma pergunta sobre este vídeo, pode me fazer nos comentários. E lembrando novamente que toda sexta-feira tem vídeo novo no canal. E aqui no finalzinho eu vou deixar a sugestão de mais 2 vídeos, um sobre profundidade de campo e outro sobre distância focal. Nós organizamos saídas fotográficas regularmente. A nossa próxima saída está programada para 19 de março de 2022. Será no bairro da Liberdade e você pode adquirir gratuitamente o ingresso no Simpla. Vou deixar o link na descrição. Obrigado por assistir a mais este vídeo. Eu fico por aqui e um grande abraço. Até o próximo vídeo.